Década de 50, região Nordeste, castigada pela seca, pela falta de emprego e condições de sobrevivência do seu povo, considerado esquecido dos governos e do restante do país. Esta realidade fez com que Paulo Freire aceitasse um grande desafio, o de alfabetizar 300 trabalhadores rurais em 40 horas na cidade de Angicos, no Rio Grande do Norte. A experiência de uma construção de possibilidades para o povo brasileiro através da educação como marco de uma construção social. A educação de jovens, adultos e idosos, na visão e experiência de Paulo Freire, firma-se a proposta de uma educação para a democracia que potencialize a construção da cidadania. Fundamental quando a gente pensa e atualiza a proposta do professor Paulo Freire para os dias de hoje. Se pensar em educação de jovens e adultos, é você pensar necessariamente o mundo do trabalho. Então, ele já pensava isso, mas eu acho que agora a gente pensar na transformação necessária do mundo do trabalho faz dessa junção da educação de jovens e adultos e a economia solidária uma questão urgente. É uma questão urgente, que a gente trabalhe nessa direção. E aí amplia também o leque da educação de jovens e adultos. Ela não é só a reposição de uma escolaridade, ela tem que ser uma formação, uma educação ao longo da vida. Educação. Não é formação, não é uma formação para o capital, é uma educação ao longo da vida que nos leve a perceber a longa revolução socialista. O trabalho de Paulo Freire foi marcado pelo compromisso com as classes populares, os trabalhadores camponeses excluídos, marginalizados. Aqueles que, nas palavras de muitos autores, eram tratados como massas de manobra, necessárias à manutenção do sistema. O pensamento freiriano revolucionou o sistema educacional por meio da sua pedagogia humanista e libertária. Costumo dizer aos estudantes que Paulo Freire é o grande pedagogo de língua portuguesa da época contemporânea, portanto é incontornável, quer as pessoas se identifiquem ou não com o seu pensamento, quem não estudar, quem não ler os seus livros, perde um marco fundamental na pedagogia contemporânea. O projeto político-pedagógico de Paulo Freire é um legado inspirado em diversas experiências educacionais progressistas, com perspectiva na emancipação social dos oprimidos. Um projeto político-pedagógico pautado também na defesa dos direitos humanos. Paulo Freire passou a ser um divisor de águas entre os tradicionais modelos de educação, baseados na imposição de padrões de conhecimentos e de comportamentos, e as visões construtivistas de formação humana, que valorizam o protagonismo dos sujeitos da educação. O Paulo Freire ele representa um projeto de sociedade. O sentido de projeto de sociedade que eu trago é também alinhado, articulada a um projeto de Estado, um projeto de nação. Enquanto tiver, como dizia o Paulo Freire, alguém que não sabe ler e escrever, nós precisamos estar lutando para que ele aprenda a ler e escrever. A revolução social socialista, que significa uma transformação grande dos nossos valores, dos nossos princípios, da nossa forma de enxergar o outro e da produção do mundo. E, portanto, das relações com o planeta, com o meio ambiente, com os seres vivos, que não pode continuar desse jeito. É preciso que todos nós percebamos, não é? E que a gente dê um basta nesta forma de pensar. E, portanto, a questão do ensinamento do Paulo Freire é super atual. Paulo Freire entendia a autêntica educação como um intenso diálogo mediante o qual ninguém ensina ninguém e todos aprendem com todos.